Vamos dar aqui início ao nosso terceiro vídeo. Seria uma live, mas resolvi fazer aqui em forma de vídeo, que é para ficar registrado e para que vocês possam assistir de uma forma mais tranquila, para quem está viajando, para quem está aproveitando o carnaval, para quem não estaria presente na live, né, de hoje. Resolvi fazer esse vídeo para você poder absorver o máximo do conteúdo desse terceiro encontro, até porque esses foram vídeos complementares. A gente deu início aí a um assunto muito importante, que é o assunto que prepara o terreno para tudo que a gente está construindo. Eu sempre costumo dizer que a gente está construindo sobre a rocha e não é da boca para fora. Uma construção sobre a rocha, ela exige realmente aí um preparo do solo, do terreno, preparo de um alicerce que seja forte o suficiente para suportar o processo, para resistir às circunstâncias que vão aparecer e para que a consistência ela se torne cada vez mais presente na rotina de cada um, seja na rotina de treino, na rotina alimentar ou em qualquer outra área da sua vida. E recapitulando aqui um pouco o que a gente falou nas outras lives, a gente começou sempre falando sobre os resultados, que é o que todo mundo busca. A maioria das pessoas foca no resultado, só que, como eu falei, resultado é só a pontinha do iceberg. O que as pessoas não percebem, ou melhor, não focam, é que aquilo que há de mais importante, aquilo que realmente vai fazer a diferença na construção do resultado, a gente não consegue ver. Às vezes a gente vê ali o resultado que a gente almeja, o físico que a gente almeja, a pessoa que a gente tem como referência, mas não consegue ter uma noção do que é necessário fazer e qual é o comportamento necessário para chegar nesse resultado. E seguindo as lives, a gente pôde aprender um pouco justamente sobre os fatores que nos levam a tais comportamentos. Falamos sobre os hábitos, o ambiente e a mentalidade. São três fatores que influenciam diretamente aí nos comportamentos. Uma vez que hábitos, alimentação, um hábito de treino, de exercício físico, é o mais básico dos fatores que está dentro do nosso controle, só que, do meu ponto de vista, não é o que realmente vai implicar diretamente aí na sua mudança. Os hábitos estão atrelados ao ambiente. O ambiente está relacionado às condições e às circunstâncias que cada um se encontra. Então, o ambiente ele tem um papel preponderante em formar um comportamento. Ele influencia diretamente na formação de um comportamento. Agora, desde que você entenda que você é capaz de criar o seu próprio ambiente, você se coloca em uma postura, em um cenário onde nada, nenhuma circunstância, nenhum lugar, nenhuma condição será capaz de determinar o seu resultado. Eu contei justamente a história de um audiobook, não sei se vocês já escutaram, mas seria interessante se vocês pesquisarem aí e escutarem o áudio do Earl Nightingale, não sei se é assim basicamente que pronuncia. Ele fala em seu áudio que tem como título Por que as pessoas não pensam? Ele fala que o ser humano, de todos os outros seres vivos, é o único que nasce totalmente desalinhado, desorientado no seu ambiente. Todos os outros animais eles estão perfeitamente orientados no seu ambiente. Só o ser humano que não. E o ser humano, apesar de não nascer com essa condição de estar orientado no seu ambiente, tem um superpoder que foi nos dado como dádiva divina, que é o de criar o nosso próprio ambiente. O que eu quero dizer com isso? O lugar que você nasceu, o lugar que você está, a sua condição momentânea, não determina o seu futuro. Uma vez que você é capaz de mudar o seu próprio ambiente, de criar o seu próprio ambiente. Então, quando a gente desperta para essa consciência, a gente consegue não se colocar mais como vítima de qualquer situação, que é o que acontece na maioria dos casos. A pessoa ela nasce em um lugar que não favorece o crescimento dela, em uma família que talvez não apoia os objetivos, cresce ali escutando coisas que não motivam ela a seguir um resultado que ela vê como um resultado promissor.
e esse ambiente acaba limitando todos os resultados, uma vez que a pessoa não tem essa consciência de que ela pode e deve criar o seu próprio ambiente. E, apesar do ambiente ser um fator muito importante e extremamente preponderante na formação de um comportamento, do meu ponto de vista, a mentalidade, que é onde está as nossas crenças, e a nossa autorresponsabilidade é o fator que a gente tem que realmente pesar um pouco mais. Porque uma vez que você não tem os hábitos certos, você não coma bem, você não treine, você não se exercite, você esteja em um ambiente desfavorável, você esteja em uma condição que não alimenta a sua motivação todos os dias, se você começar a mudar a sua mentalidade, a entender como a sua mente funciona, como o seu corpo funciona, você vai começar de forma indireta a mudar esses outros dois fatores. Você entendendo como a sua mente funciona, o porquê você acredita no que você acredita, o porquê você não deve ser mais vítima das situações, porque você tem que realmente assumir o leme do próprio barco, ser autorresponsável. Quando você entende isso, você de forma já inconsciente vai se colocar em um movimento em que você vai buscar novos hábitos, vai buscar se alimentar melhor, vai buscar se exercitar, você vai buscar também novos ambientes, ambientes que sejam alinhados com o que você busca, vai estar ali sempre de encontro com pessoas que também estão na mesma frequência que você, buscando essa mesma evolução. E, antes disso tudo, também criar o seu próprio ambiente, que você costuma pensar em relação a si, o ambiente dentro da sua casa, que mesmo que você esteja morando com seus pais ou com uma família que não motiva você, que não entende o que você está buscando, você vai começar a alimentar de dentro para fora esse próprio ambiente, esse ambiente interno, que está dentro da sua cabeça, que está dentro dos seus sentimentos, que também faz parte do seu ambiente. Então, justamente por isso que eu considero a mentalidade um fator mais importante que a gente tem que levar em consideração nesse processo de autoconhecimento para que a gente possa tomar controle sobre os nossos comportamentos e criar os resultados que a gente tanto busca. Levando isso em consideração, como a gente constrói uma mentalidade forte, como a gente constrói uma mentalidade que nos impulsione a criar o nosso próprio ambiente, a melhorar os nossos hábitos, a fortalecer cada vez mais a nossa rotina. Existe um processo que é conhecido como processo de manifestação, que ele vale para todas as coisas do universo. Tudo aquilo que hoje existe, tudo começou em um pensamento. Pensamentos, eles geram sentimentos. Sentimentos, eles vão gerar crenças. Essas crenças vão produzir ações e essas ações vão gerar os resultados. Logo, se a gente busca um resultado que não está ainda no nosso, a gente não consegue palpar, a gente não consegue ver, está longe da nossa realidade, a gente pode começar a focar nesse processo de manifestação, focando desde o nosso pensamento, a forma como a gente se sente em relação a esse pensamento, as crenças que a gente desenvolveu através desse sentimento e as ações que a gente vem tendo ao longo do tempo, que é o que vem gerando os nossos resultados. E aí que está um fator importante. Essas ações, quando repetidas, ano após ano, mês após mês, semana após semana, elas vão gerar padrões de comportamento, que vão gerar sempre resultados. Agora, se você vem tendo resultados que você não se satisfaz, que não te deixa feliz, que não te deixa grato, você precisa, de uma vez por todas, mudar esses padrões de comportamento. Porque, com o passar dos anos, eles vão se repetir. E eu vou mostrar para você que existe uma intenção positiva em você se manter assim. É verdade. Por mais que você esteja tendo resultados que não te deixam feliz, que não te satisfazem, existe uma intenção positiva por trás disso. Aqui eu meio que desenhei de uma forma bem abstrata
mas para poder trazer um pouquinho dessa visualização para vocês, a forma como a gente percebe o mundo. Lá no ano de 2019, 2018, foi onde eu me capacitei ainda mais em relação ao desenvolvimento pessoal. Eu pude, graças a Deus, estar perto de pessoas que me fizeram ter uma visão diferente da minha realidade e me proporcionaram expandir a minha consciência para um nível onde eu entendesse que eu sou capaz de reprogramar minha mente. Uma vez que, assim como eu falei na live anterior, nós fomos programados para sermos disfuncionais. Existe um fator que é totalmente proposital nisso. Não é por acaso. Não é por acaso que a gente cresce desacreditado da vida, desacreditado dos nossos sonhos, querendo permanecer em uma zona de conforto. Isso é totalmente proposital. Existe um sistema por trás de todas essas situações que querem realmente nos limitar. E para que a gente possa sair dessa manada, para que a gente possa realmente reprogramar a nossa mentalidade, a gente precisa entender esse processo de manifestação. Pensamentos geram sentimentos, os sentimentos vão gerar as crenças vão impulsionar os resultados vão impulsionar as ações e as ações vão produzir os resultados. E para que você entenda um pouco mais como esse processo de manifestação ele acontece, imagine que existe o mundo, existe você, existe nós, né? Cada um de nós, e existe os nossos sentidos, que são as ferramentas nas quais a gente interpreta o mundo. Os nossos sentidos são a visão, a audição, a sinestesia, é como a gente percebe sinestesicamente as coisas, o nosso olfato e o gustativo. Então, onde quer que você tenha nascido, crescido, onde quer que você esteja, você percebe o mundo através dos seus sentidos. E onde é que está o segredo disso tudo? Toda vez que a gente tem uma interpretação do mundo, através do que a gente vê, através do que a gente ouve, através do que a gente sente, do que a gente cheira, do que a gente saboreia, a gente sempre vai gerar um significado em relação a isso. E isso é muito importante você entender, por quê? Porque o significado que a gente dá às coisas é mais importante que as coisas. Então não vai ser a sua interpretação do mundo que vai determinar como o mundo realmente é. E aqui eu quero contar uma história bem breve para vocês entenderem isso, para que vocês comecem a ter uma percepção diferente da forma como você enxerga o mundo à sua volta. Certa vez, o dono de uma empresa enviou dois gerentes de uma de suas lojas para fazer uma avaliação de uma possível abertura, né, da sua loja, uma de suas lojas a mais, num continente diferente. Ele enviou dois de seus gerentes lá para a Índia. E para quem não sabe, né, a Índia tem costumes, tem culturas diferentes, existem pessoas que se comportam diferente. E esses dois gerentes, chegando lá na Índia, eles tiveram um primeiro contato, né, com o ambiente, com o cenário como um todo. Ficaram lá por mais ou menos uma semana. Passando-se aí 7 dias, o dono da empresa ligou para os dois gerentes, ligou para o primeiro gerente e perguntou: e aí, o que é que você acha da gente abrir a nossa nova loja aí na Índia? A loja, a princípio, era uma loja de calçados. E esse primeiro gerente logo respondeu: meu patrão, é impossível da gente ter bons resultados aqui. É impossível da gente colocar uma loja aqui e a gente ir para frente. É impossível a gente conseguir ter bons resultados, ter lucro nesse lugar. Por quê? Aqui ninguém usa calçado, ninguém usa sandália. As pessoas têm a cultura de andar descalço. Se a gente colocar uma das nossas lojas aqui, ninguém vai querer comprar. Então a gente vai falir no primeiro mês. O patrão escutou ali o feedback de um dos seus gerentes e resolveu ligar para o segundo gerente.
E aí, meu amigo, o que você acha da gente abrir uma das nossas lojas aí na Índia? O segundo gerente, totalmente diferente do primeiro, exclamou: patrão, a gente está perdendo tempo em não ter colocado uma das nossas lojas aqui. É incrível como a gente tem a capacidade de crescer nesse lugar. Nós não temos nenhuma concorrência. E o melhor de tudo, as pessoas ainda não conhecem o calçado. Quando a gente colocar uma loja, uma das nossas lojas aqui, a gente vai vender demais, vamos explodir o faturamento, vamos ganhar muito dinheiro. Ninguém sabe o que é calçado. Quando eles conhecerem os nossos produtos, todo mundo vai querer comprar. E aí que está a reflexão. A Índia, ela não deixou de ser da forma como ela era. Cada um dos dois gerentes tinham uma interpretação diferente do lugar que eles agora estavam. E tudo isso contribuiu para o patrão decidir se colocaria uma loja lá ou não. E independente do que esse cara resolveu, o que eu quero que vocês percebam é justamente isso. A gente às vezes se compara muito com outras pessoas, a gente às vezes se compara muito com outros, com pessoas que cresceram em outros lugares, com resultados diferentes dos nossos, mas não entende que a interpretação que cada um tem é o que vai moldar o próprio resultado. O mundo não vai deixar de ser como ele é, só que a nossa interpretação vai fazer toda a diferença no nosso resultado. E por que isso é importante? Porque se você cresceu em uma família ou em um lugar que foi totalmente desalinhado, que estava totalmente desmotivado, um lugar que fazia com que você se limitasse, isso não vai ser uma condição que vai determinar o seu resultado final, uma vez que você entende que você pode gerar um novo significado para isso. E os significados vão gerar as próprias crenças. Então, se você dá um significado para uma interpretação que você tem do lugar que você cresceu, que você nasceu, do lugar que você está atualmente, e é um significado que te limita, você pode muito bem mudar isso. E isso é um dos pressupostos, dos princípios, das premissas que vão fazer você construir uma mentalidade diferente. Eu falei para vocês que as crenças elas são formadas ou por um impacto emocional ou por repetição. Então você cresceu talvez num ambiente onde repetiram as mesmas coisas para você, que você era incapaz, que você não conseguia chegar onde você queria chegar, que você não merecia crescer na vida, que você não merecia se desenvolver. E tudo isso, de tanto se repetir, acabou se tornando uma verdade. A interpretação que você teve dessa exposição nesse ambiente fez com que você acreditasse nisso fielmente. E tudo aquilo que a gente acredita faz a gente agir. E as nossas ações produzem os resultados. Então, se você acredita que você não pode, você não vai agir. Se você acredita que você não merece, você também não vai agir. Ou melhor, vai agir, mas de uma forma desalinhada com o que você realmente busca, de verdade. E além disso, que eu citei, o significado das coisas é mais importante do que as coisas. O mapa ele não é o território, que foi o que eu acabei de citar como exemplo, independente da interpretação que você tem do mundo hoje, da sua realidade. Essa não é a realidade em si, é só a sua interpretação, é só a experiência que você teve com o lugar que você mora, com o lugar que você cresceu, com as pessoas que você tem em sua volta. E você pode mudar essa sua percepção. Uma vez que você muda a sua percepção, você consegue diretamente mudar as suas crenças e produzir novos resultados, ações diferentes que vão trazer os resultados que você quer. E eu queria que você soubesse justamente também que todos os recursos estão dentro de você. E que para todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, se você é uma pessoa que procrastina, uma pessoa que se deixa para depois, uma pessoa que está acima do peso, está muito abaixo do peso, entenda que existe uma intenção positiva. A pessoa normalmente que se sente assim ou que está assim é uma pessoa que quer se poupar de uma possível frustração. Aquela pessoa que está acima do peso, muito provavelmente ela aprendeu a comer mais, aprendeu a ficar acima do peso mais por um fator emocional do que pela própria genética.
Está comprovado cientificamente que uma mínima parcela das pessoas nasce com a genética para realmente ser obesa. Então, se você hoje está acima do peso, você aprendeu esse hábito, você aprendeu a ser assim, com a intenção positiva de talvez ter ali um fator emocional fortalecido, através do contato com seu pai, com sua mãe, talvez um momento que você tinha ali de ter eles presentes com você, fez com que você talvez acabasse se apegando aos alimentos, às refeições, como uma forma de se manter amado, se manter acolhido. Então isso é uma forma da gente cada vez mais ter a consciência que, apesar das coisas não estarem do jeito que a gente quer, apesar das coisas estarem longe do resultado que a gente busca de verdade, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então você pode olhar para a situação hoje não se colocando para baixo, mas reconhecendo que o que você faz, o resultado que você tem é de ações que você teve de forma inconsciente para te poupar de possíveis frustrações, disposições, de julgamentos, de que pessoas te apontassem o dedo por querer fazer coisas diferentes. Então, você acaba tomando decisões baseadas naquilo que você acredita que vai poupar a sua energia, vai poupar a sua imagem, não vai te expor. Porque lembra que eu falei lá no começo, das outras lives, nosso corpo e a nossa mente quer poupar energia? Então eles fazem isso de toda forma. A mente procura criar justamente esses gatilhos emocionais para que a gente não se exponha àquilo que a gente não conhece. E o nosso corpo quer preservar a energia com o intuito de um possível momento no futuro que a gente vai precisar gastar. Então o corpo ele vai sempre buscando poupar energia e a mente também sempre alinhada com isso. E como eu falei, todos os recursos que você precisa está dentro de você. Coragem, atitude, fé, todos esses recursos estão dentro de cada um de nós. O que a gente precisa é tomar consciência que eles existem e gerar um novo significado para a interpretação que a gente tem do mundo. Então, se você hoje vê o mundo como uma forma de te limitar, comece a perceber de forma diferente, comece a escutar histórias que passaram pelo mesmo processo parecido que você, no lugar que você nasceu, e comece a perceber que existem pessoas que nasceram em uma condição ou igual ou pior que a sua e que tiveram um resultado muito acima da média, que chegaram ao lugar que você talvez almeja estar hoje. E se isso é possível com outras pessoas, também é possível com você. O que a gente precisa é despertar nossa consciência para que a gente possa realmente aí reprogramar nossa mente, gerar novos significados, construir ambientes que nos fazem crescer, fortalecer cada vez mais as crenças do que a gente é a imagem e semelhança do Criador, a gente é capaz, a gente pode fazer aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente acredita, que a gente merece sempre o melhor, a gente merece sempre se sentir bem, a gente merece sempre alcançar os nossos objetivos. Isso é da natureza humana. Então, eu quero que você assista esse vídeo e saia daqui sabendo que todos esses processos fazem parte de uma construção muito maior que esses 21 dias estão proporcionando. A gente começou mexendo no básico, na alimentação, no treino, mexendo também depois no ambiente, se organizando, alinhando para poder se manter cada vez mais constante. E agora, mais do que nunca, indo mais profundo aí na nossa mentalidade, para a gente fortalecer esse tipo de pensamento, porque os pensamentos vão gerar os sentimentos vão fortalecer as crenças vão impulsionar as ações e as ações vão gerar os resultados. Então, o que a gente quer de resultado, a gente primeiro tem que começar na nossa mente, nos nossos pensamentos. Produzir pensamentos diferentes, sempre gerar um sentimento positivo em relação a esse pensamento. Esse sentimento positivo, repetidamente, como eu falei, vão criar novas crenças. Quando a gente acredita, a gente age. Quando a gente acredita em algo bom, a gente age. Assim como quando a gente acredita em algo ruim, a gente também vai agir para nos poupar desse resultado ruim. Quando a gente acredita em algo bom, a gente vai se expor, a gente vai ir de encontro, a gente vai se testar para alcançar um resultado diferente. Então esse vídeo é um vídeo para provocar você a se questionar sobre as interpretações que você tem da sua vida,
como você se enxerga hoje, quais são as crenças que você está alimentando todos os dias, e o que você precisa fazer, você agora já sabe. Você precisa futucar e ir cada vez mais fundo nessas crenças que você tem, edificar aquelas crenças que você já tem, crenças que te fortalecem, que te impulsionam, e reprogramar sua mente para preparar cada vez mais o cenário aí para algo de grandioso que você já vem construindo nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Beleza, pessoal? Esse foi mais um dos vídeos dos desafios. Vou deixar esse vídeo disponível para vocês assistirem. Quero que vocês coloquem, me mandem lá o que foi mais importante para vocês, o que mais chamou a atenção do que eu falei aqui e o que você pretende fazer de agora para frente para usar esse conteúdo de uma forma positiva para fortalecer ainda mais a sua disciplina, a sua constância e, mais do que isso, criar a realidade que você tanto almeja.